Ela está deitada, luz apagada, celular na mão, rolando o feed, sem foco, só esperando o sono chegar. Mas de repente, ela lembra de você. Não porque você mandou uma foto, nem porque insistiu em chamar. Ela lembra porque uma frase tua grudou na mente dela como perfume no travesseiro. É sobre isso que vamos falar hoje. As frases que fazem uma mulher pensar em você quando está sozinha. Mas não qualquer frase. Não essas bobagens de rede social que somem com o próximo story. Frases que ativam o subconsciente, que mexem com o orgulho, com o desejo, com o medo de perder. Frases que não dizem tudo, mas insinuam tudo. A maioria dos homens não entende o que isso significa, porque falam demais, explicam demais, entregam demais. A masculinidade ansiosa é verborrágica. Ela precisa ser vista, reconhecida, validada. O homem estoico, não. Ele sabe o peso do silêncio e sabe que, quando decide falar, cada palavra precisa ter uma sombra por trás. Algo não dito, algo que ela vai levar para casa e mastigar antes de dormir. Você não quer que ela saiba tudo de você, quer que ela imagine. Você não quer ser óbvio, quer ser presença. E presença não é estar ao lado dela 24 horas por dia. Presença é quando a sua ausência faz barulho, quando ela se pega sorrindo no escuro por causa de uma frase sua, quando ela tenta fingir que está tudo bem, mas aquela maldita frase ainda está ecoando na cabeça dela. Será que ele quis dizer aquilo mesmo? Porque ele me olhou daquele jeito? Ele me conhece tão bem assim? Ou foi sorte? Essas perguntas surgem quando a frase certa entra na hora errada, e o impacto é maior justamente por isso, porque você não está lá para explicar. Ela vai ter que lidar sozinha com o que você disse. E a verdade é que, por mais que uma mulher diga que gosta de clareza, ela deseja mesmo é ser impactada, quer sentir, quer ser provocada emocionalmente. E não existe provocação emocional maior do que aquela que mexe com a imagem que ela tem de si mesma. É por isso que algumas frases marcam, porque não são sobre você, são sobre ela, mas ditas de um jeito que só você teve coragem de dizer. E mais do que coragem, você teve timing, porque no mundo feminino, o impacto não está no conteúdo, está no momento. O elogio certo na hora errada é só bajulação. O silêncio certo na hora certa é mistério. Mas a frase certa, na hora em que ela mais está vulnerável, vira tatuagem emocional. E quando isso acontece, meu amigo, é só uma questão de tempo até ela sentir saudade sem motivo. Então segura, porque a primeira frase vem aí. Mas te aviso, a mais forte de todas é a terceira. Ela carrega uma verdade que a maioria dos homens jamais ousaria dizer. E é justamente por isso que ela funciona. A primeira frase parece simples, mas quando dita com presença, é devastadora. A frase é: você não precisa fingir comigo. Ela não vai reagir imediatamente. Vai até rir, desconversar, mudar de assunto. Mas por dentro, alguma coisa nela vai desmoronar. Porque o que você disse não é só uma frase, é uma permissão. Permissão para ser real. No mundo em que ela vive, a mulher está sempre em personagem. Postura, aparência, respostas ensaiadas, emoções maquiadas. Ela aprendeu a ser forte, a manter o controle, a parecer desapegada. Mas quando você olha nos olhos dela e diz isso, você não precisa fingir comigo. Ela sente que a máscara dela não serve mais. E isso assusta, porque ela percebe que foi vista. Mas também alivia, porque no fundo, ela está cansada de performar. Você não precisa levantar a voz, nem parecer alfa de Instagram. Você só precisa estar presente, calmo, convicto. Essa frase funciona porque ela comunica domínio emocional. Você não está tentando impressionar, seduzir ou manipular. Você só está dizendo, eu vejo você. E isso tem um efeito brutal, principalmente nas mulheres mais bonitas. Porque quanto mais bela é uma mulher, mais cercada de bajuladores ela está. Mais aplausos ela recebe, mais elogios vazios, mais desejos disfarçados de interesse. Mais raros são os homens que a enxergam além da vaidade, que percebem o cansaço escondido atrás do filtro, a ansiedade por trás do deboche, a carência que ela jura não sentir. Quando você diz, você não precisa fingir comigo, você está dizendo, eu sei que tem mais aí dentro, e eu dou conta disso. Isso mexe com o inconsciente feminino, porque, na raiz mais profunda da psique dela, existe uma busca por contenção. Ela não quer ser controlada, mas quer ser contida.
Quer sentir que pode soltar o peso emocional e que alguém vai aguentar. Não fugir, não julgar, não tentar consertar, só aguentar. Essa frase, então, é mais do que uma mensagem. É um espelho. E dependendo da hora em que você soltar isso, ela vai lembrar para sempre. Se você disser depois de uma discussão, o impacto é ainda maior, porque em vez de rebater, você acolhe sem submissão. Se você disser quando ela estiver tentando bancar a desapegada, a frase entra como uma flecha. Se você disser depois de um silêncio, é quase poético. E aí, quando ela estiver sozinha, rolando o feed, cercada de homens que só sabem elogiar o corpo dela ou pedir foto, ela vai lembrar de você. Porque você não quis o corpo, quis a verdade. E isso, para uma mulher, é mais raro que diamante. Ela pode até resistir, pode até fingir que não ligou. Mas à noite, quando estiver deitada, aquela frase vai voltar. Você não precisa fingir comigo. E aí ela vai pensar: será que ele viu mesmo quem eu sou? Esse pensamento é o começo da conexão verdadeira. Porque quando uma mulher sente que foi vista, ela começa a se perguntar por que aquele homem a enxergou e os outros não. E essa pergunta gera fascínio. Mas o pior ainda está por vir. Porque a segunda frase não apenas faz ela lembrar de você, ela faz ela questionar o tipo de homem que ela achava que queria. A segunda frase é desconfortável, mas é por isso que ela funciona. Ela quebra a lógica, desarma o ego feminino e planta uma dúvida que vai florescer quando ela estiver sozinha. A frase é: não sei se você está pronta para mim. Essa frase não é arrogante, não é um jogo. É uma verdade estratégica. Ela inverte o roteiro que a maioria dos homens segue. Porque enquanto os outros tentam se mostrar dignos dela, você se mostra seletivo. Você não está tentando conquistar, está avaliando. Isso, para o ego feminino moderno, é uma afronta. A mulher que está acostumada a ser o prêmio, de repente se vê testada. Não com grosseria, não com desprezo, mas com um padrão. Você está dizendo sem dizer: eu sei o que sou. E não entrego isso para qualquer uma. Ela pode até sorrir com desdém, pode fingir indiferença. Mas por dentro, o radar dela vai disparar, porque você fez algo que ninguém mais fez. Você sugeriu que talvez ela não esteja à altura. E essa sugestão, dita com calma, é um veneno lento. A frase funciona porque ela não é uma ofensa direta. Você não está criticando, está questionando. Não sei se você está pronta para mim. Ela vai ouvir isso e por dias vai tentar provar que está. Vai rever conversas, vai comparar atitudes, vai observar se você fala isso para outras, vai tentar se convencer de que você estava só brincando, mas a dúvida vai ficar. E enquanto essa dúvida estiver viva, você também estará. Porque uma mulher pode até esquecer o homem que a elogiou demais, mas ela nunca esquece o homem que plantou uma incerteza sobre o próprio valor. Claro, isso só funciona se for dito com integridade. Você não pode jogar essa frase no ar só para manipular. Ela precisa vir de uma postura verdadeira. Postura de quem sabe o que carrega, de quem tem valores, propósito, limites emocionais. Não é sobre ter dinheiro, carro, status. É sobre ter clareza. Clareza de que a sua energia não é para qualquer uma. Clareza de que você também tem critérios. E que, se ela não demonstrar maturidade, leveza, verdade, talvez não vá durar. Essa clareza assusta, porque mostra que você é o tipo de homem que ela não pode controlar com o corpo. Você não está sedento, está centrado. Você não está tentando agradar, está observando. E essa postura ativa algo profundo no instinto feminino. Ela começa a tentar se encaixar no seu mundo, começa a se policiar, começa a competir com outras sem perceber. Tudo porque uma frase colocou ela em posição de incerteza. E é aí que você se destaca. Enquanto os outros se explicam, você silencia. Enquanto os outros se declaram, você observa. Enquanto os outros imploram por chance, você solta essa frase como quem compartilha um pensamento. Não sei se você está pronta para mim. E o efeito não é imediato. Mas quando ela estiver sozinha, em silêncio, sem o barulho do mundo, essa frase vai voltar. Ela vai se perguntar: pronta para quê? Por que ele disse isso? Será que ele viu algo em mim que eu mesma não percebi? Esse tipo de pergunta é o que mantém você vivo na mente dela. Porque não é o desejo que prende uma mulher, é o enigma. Mas o mais perigoso ainda está por vir. Porque a terceira frase não desperta só saudade,
Ela desperta um medo silencioso que nenhuma mulher admite. A terceira frase é um golpe silencioso. Ela não grita, não se impõe, mas abre uma ferida que toda mulher carrega, mesmo que nunca admita. A frase é: eu já aprendi a deixar ir quem não sabe ficar. Você não está ameaçando, não está magoado, está em paz. E é exatamente isso que dói. Porque o que mais perturba uma mulher não é o homem que briga, implora ou cobra. É o homem que aceita a perda com tranquilidade. Esse tipo de homem revela uma força que ela não sabe controlar. Um homem que não se prende ao orgulho, nem se rende à carência. Um homem que já sofreu, mas aprendeu. E esse aprendizado muda tudo. Quando você diz essa frase, você está comunicando que ela não é o centro da sua vida. Você tem uma vida, e nela só permanece quem sabe permanecer. Isso confronta o instinto de domínio feminino. Ela quer saber que pode sair e que você vai esperar. Ela quer testar os próprios limites e ver se você continua lá. Mas quando você diz: eu já aprendi a deixar ir quem não sabe ficar, você deixa claro que não vai implorar, nem insistir, nem se arrastar. Você valoriza, mas não mendiga. Você investe, mas não depende. Essa postura é raríssima, porque a maioria dos homens se apega, confunde intensidade com dependência, e quanto mais a mulher se afasta, mais ele tenta puxar de volta. Mas o homem estoico faz o contrário. Ele observa, ele sente, mas não corre atrás de quem já está de costas. E quando verbaliza isso com firmeza e serenidade, a mente dela entra em alerta. Ela começa a perceber que está diante de um homem que ela pode perder, e perder de verdade. Não porque ele vai embora por orgulho, mas porque ele sabe o próprio valor. Essa frase é ainda mais poderosa quando dita no meio de uma crise. Não como ameaça, mas como marco. Como quem diz: eu vi o que você fez, eu entendi, mas eu não fico onde não sou respeitado. Você pode dizer olhando nos olhos dela, calmo, sem raiva. A força está na compostura, na serenidade, no fato de que você não precisa fazer escândalo para ser lembrado. E quando a noite chegar, e ela estiver sozinha, revendo tudo o que disse e tudo o que ouviu, essa frase vai ecoar: eu já aprendi a deixar ir quem não sabe ficar. E com ela virá o medo. O medo de ter ido longe demais. O medo de que dessa vez você não volte. O medo de que talvez ela tenha perdido o único homem que sabia perder com dignidade. E esse medo é o que faz uma mulher mudar. Não por pressão, mas por consciência. Porque ela percebe que não está lidando com um menino carente. Está diante de um homem inteiro. E homens assim não se encontram duas vezes. 3 frases, 3 espelhos, 3 cicatrizes emocionais que não sangram, mas marcam. Você não precisa ser o mais bonito, nem o mais rico. Precisa ser o mais consciente. Consciente do que diz, do que cala, do que permite. Mulher nenhuma esquece um homem que a fez pensar em silêncio, que tocou o que os outros não enxergaram, que disse pouco, mas disse certo. Porque no fim, quando ela estiver sozinha, deitada, olhando para o teto, não vai ser o corpo que ela vai lembrar. Vai ser a presença que ficou, mesmo depois que você saiu. E é isso que diferencia um homem comum de um homem inesquecível. Conclusão finalizada com 103 palavras.